A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. A paz do Senhor. Eu quero aproveitar esse momento aqui agora para trazer uma reflexão para o coração de cada um de vocês. Eu quero fazer uma leitura. A leitura se encontra no livro do Êxodo capítulo de número 12, aproveitando também a oportunidade que nós temos para poder falar um pouquinho daquilo que nos acompanha durante toda a nossa jornada. A história de um povo que muito nos ensina. Eu poderia dizer a história que muito nos ensina a respeito de um povo. Acho que é melhor assim, não é? Quero fazer a leitura a respeito do livro do Êxodo, do capítulo de número 2. Capítulo 12. A leitura diz o seguinte, capítulo 12 do Êxodo. Diz o Senhor a Moisés: E disse o Senhor a Moisés, e também a Arão, e isso foi dito a eles no Egito: Este mês que está para entrar agora, está por vir, este será o mês mais importante da vida de vocês. Este mês é o mês mais importante da história de Israel, o mês mais importante para toda a nação de Israel. Será o primeiro mês do ano, e isso no calendário hebreu. E diz o Senhor, versículo de número 3: Reúna toda a comunidade de Israel, e diga para Israel: No 10º dia deste mês, cada um vai pegar um cordeiro. Dentro dos grupos das famílias, terá de ser um cordeiro para cada família. Se uma família for pequena demais para um cordeiro, isto é, se uma família não dar conta de comer todo aquele cordeiro, aquele animal, o texto diz assim: então você se reúne com o seu vizinho, com uma outra família, e comam todos este cordeiro. É só calcular quantas pessoas existem dentro da tua casa e o tamanho do cordeiro. O cordeiro deverá ser sem defeito nenhum, sem mancha, macho e de 1 ano de idade. Em vez de cordeiro, pode ser também um cabrito. Guardem este animal até o 14º dia do mês. Nesse dia, no fim da tarde, toda a comunidade de Israel junta, toda a comunidade de Israel deverá matar esse cordeiro ou esse cabrito, e o sangue desse cordeiro deve ser passado nos umbrais das portas. Isso aqui é uma ordenança para Israel. Isso é uma ordenança de Deus, o Deus de Israel orientando o seu povo. E o sangue será passado no alto e nas laterais das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite terão de comer carne assada no fogo, além de pães sem fermento e ervas amargas.
versículo de número 9. Não comam a carne crua e nem cozida em água, tanto a cabeça como as pernas e as vísceras também terão de ser assadas no fogo. Comam tudo o que vocês puderem durante a noite. O que sobrar na manhã seguinte precisará ser queimado. Ao comerem, estejam preparados para sair, já vestidos, sandálias nos pés e o cajado na mão, e comam depressa. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu gostaria de fazer algumas observações desse texto, para que fique como orientação divina para a nossa vida. Nós estamos vivendo novamente, estamos prestes a presenciar, estamos no dia praticamente. Estou gravando esse áudio um dia antes, esse vídeo, mas amanhã, domingo, nós estaremos comemorando uma data muito especial, que não tem absolutamente nada a ver com chocolate, nada a ver com coelhinho, mas tem a ver com um plano, ou o plano de Deus para a humanidade, a começar pelo plano de Deus através do seu povo, um propósito que iniciou através de uma comunidade, que iniciou através de uma nação e que se estendeu para todo o povo, para todos os povos, que é o plano de Deus, o propósito divino do Senhor. Bom, a gente lê um texto que é muito comum, que é muito conhecido, que é muito sabido de toda a comunidade evangélica. E eu gostaria de destacar algumas coisas muito simples, porém muito importantes para a nossa vida. Primeira coisa que eu gostaria de destacar desse texto é que tudo começou a partir de uma orientação. E essa orientação não foi uma orientação humana, essa orientação foi uma orientação divina. De novo, tudo começou a partir de uma orientação. E essa orientação não foi uma orientação, um conselho humano. Não foi conselho de sábios, não foi conselho de filósofos, não foram conselhos da mídia, foram conselhos divinos. A Bíblia diz: e disse o Senhor a Moisés e a Arão. Tudo começou com um contato divino. Tudo deu início a partir de uma voz que veio do céu. O que é que Deus quer nos ensinar nesse dia de hoje? É que a partir de agora, você que tem tomado as suas decisões por conta própria, você que ouve a voz de Deus mais ou menos, você que obedece só um pouquinho à voz de Deus, em partes, você que concorda com algumas coisas e discorda de outras, sem muitas das vezes saber que é o Senhor quem está te orientando, você que anda por opinião própria, você que caminha do teu jeito, o que Deus quer nos ensinar hoje é que assim, que esse tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo, ou este tempo que está por vir, não somente agora, mas esse tempo que nós estamos vivendo, e esse tempo que está por vir é um tempo em que nós precisamos aprender a andar na direção de Deus. Não dá mais tempo da gente viver por conta própria. Não dá mais tempo da gente andar da nossa maneira. Não é tempo da gente ficar debatendo na internet, debatendo dentro de casa, ou se debatendo. Agora é um tempo em que a gente precisa de ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito Santo agora é fundamental para cada iniciativa nossa, para cada decisão do nosso coração. Nós precisamos de uma direção divina, e a direção do Espírito Santo não está em outro lugar senão na sua palavra, na palavra do nosso Deus. É tempo de nós, como igreja, começarmos a obedecer a voz do Espírito Santo e ouvir a voz de Deus
e começarmos a tomar decisões a partir de uma direção divina. É tempo da gente parar de decidir as coisas por conta própria, por sentimentos do nosso coração. É tempo da gente começar a dedicar a nossa vida mais em oração, para que quando a gente precisar de ouvir uma voz, essa voz se manifeste. Eu vejo que muitas pessoas estão ficando para trás, porque estão deixando a direção de Deus para ouvir a direção do blogueiro da internet. Muitas pessoas estão deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do profissional da área da fé, do profissional da área do psique. Muitos estão ficando para trás porque, apesar de Deus estar se manifestando, apesar de Deus estar falando, alguns estão preferindo fazer do seu jeito, da sua maneira. E, particularmente falando, eu nunca presenciei, nesses últimos tempos que eu tenho caminhado com Deus, eu, particularmente falando, nunca presenciei tanta cegueira como eu tenho presenciado nesses últimos dias. E eu tenho ficado chocado, porque pelo menos nós, eu não me canso de dizer, pelo menos nós que somos povo de Deus, deveríamos estar dando mais atenção ao que esse Deus tem para dizer. A minha oração é que Deus levante homens e mulheres que deem atenção àquilo que Deus está falando. Homens e mulheres que começam a decidir as suas vidas a partir de uma voz divina. Homens e mulheres que são dependentes sim do Senhor para tudo na vida. Não meninos. Eu não estou falando de meninos que não sabem fazer nada e tudo fica perguntando para Deus. Não, eu estou falando de pessoas que, apesar de serem adultas, perguntam para Deus o que devem fazer no seu dia a dia. Querem ouvir a voz do Espírito Santo. E quando Deus fala, Ele atende, Ele entende, Ele respeita. Primeira coisa então que eu gostaria de destacar é assim que é tempo da gente começar a andar de acordo com a direção de Deus. Deus tem uma direção para a tua igreja. Neste tempo de luta, de adversidade, de impasse, Deus tem uma direção para a sua vida, para as nossas vidas. Deus não nos deixou a sotavento, jogado de um lado para o outro. Deus quer falar com o seu povo. Segunda coisa que eu gostaria de destacar é que a gente precisa de entender que é importante a gente respeitar o tempo. É importante a gente ter paciência e respeitar o tempo. O tempo é um fator fundamental para o plano de Deus nas nossas vidas. O tempo é um fator importantíssimo para que Deus venha completar a obra dele nas nossas vidas. Eu vejo gente apressadinha demais, eu vejo gente desesperada, afoita, sufocada. Eu vejo gente desesperada, eu vejo gente querendo algo assim da noite para o dia, sem esperar que Deus se manifeste, que Deus fale, que Deus o oriente, esperar o tempo de Deus, a hora certa. O texto que a gente leu, o Senhor disse assim: olha, reúna o povo, e o texto diz assim: olha, vocês vão guardar esse animal, vocês vão matar esse animal, mas vocês não vão comer ele no mesmo dia, vocês vão guardar ele para o 5º dia, isto é, o 15º dia. Eles matariam no 10º dia e só assariam o cordeiro ou o cabrito no 15º dia. Então era algo tentador. Eu acredito que Deus mexeu nas emoções daquele povo.
Deus mexeu nos sentimentos deles. Deus disse: eu tirarei vocês daqui, eu vou tirar vocês do Egito, eu vou tirar vocês dessa situação, mas eu preciso que vocês esperem, eu preciso que vocês aguardem. Vocês vão matar o cordeiro, vão deixar ele pronto, semi-pronto, só que vocês só vão assar o cordeiro no 15º dia. Eu imagino como Israel não ficou ansioso. Deixa eu te perguntar, como é que está a tua ansiedade? Eu estou aqui dentro da casa de Deus, né? Dentro desse salão, onde a gente chama de casa de Deus, e eu acredito que a gente pode chamá-lo assim. Eu estou aqui dentro da igreja, a igreja vazia. Deus tem mexido nas nossas emoções. Inclusive, Deus está provando o nosso coração. Como é que está a tua ansiedade? Tudo tem um tempo. Será que o tempo não está fazendo com que você se torne uma pessoa cega? Será que ao invés de você se tornar uma pessoa mais doce, mais bonita, uma pessoa mais crente, mais gente, mais humana, o tempo não está fazendo com que você se torne uma pessoa azeda dentro de casa? Ou você continua acreditando que este tempo é um tempo de crescimento, de amadurecimento, um tempo onde Deus está provando o nosso coração? Eu digo para cada um de vocês que estão me ouvindo, esse é um tempo em que Deus está provando os nossos corações, e Deus está expondo o coração de muitos de nós, não para a humanidade, mas os céus estão vendo como é que está o nosso coração. Primeiro que eu gostaria de dizer é o seguinte: a igreja precisa de andar na direção do Espírito Santo. Toda atitude que você tomar na tua vida, cada atitude que você tomar, cada decisão da sua vida, peça direção para Deus. Segundo, saiba que tudo tem um tempo, e neste tempo Deus pode estar provando o teu coração e testando a tua paciência. Testando a tua paciência. E Deus disse assim: olha, outra coisa que eu gostaria de destacar, que eu achei fundamental, importante. Este dia para vocês, o Senhor disse, ele será como um memorial. Este dia para vocês será como um lembrete. Este mês será o mês mais importante da vida de vocês. Este mês será como um dia de lembranças eternas. Este dia será como um memorial para a vida de vocês. Em outras palavras, vocês vão seguir esse caminho, a orientação que eu estou dando para vocês, e lá na frente vocês vão se lembrar de onde vocês saíram, quem vocês eram, como vocês estavam sendo subjugados, desmotivados, como vocês estavam sendo desmoralizados, oprimidos, maltratados. Quem eram vocês? Vocês deverão olhar para trás e se lembrar de onde eu tirei cada um de vocês, como eu cuidei de cada um de vocês. Esse dia da Páscoa, esse dia onde o Pessah, onde o anjo da morte vai passar por cima de todas as casas onde há o sinal do sangue do Cordeiro. Este dia vai ser um dia em que eu vou mexer no calendário judaico. A conta será zerada. Deus zera o calendário de Israel e começa a contar a partir daquele momento. Este dia será um memorial para a vida de vocês, o dia em que eu tirei vocês das mãos de Faraó. E o que resta para Israel? Gratidão. O que resta para Israel é festejar em gratidão a Deus. É como se Israel tivesse um desejo no coração, houvesse a necessidade de retribuir isso, porque Deus havia tirado o seu povo
das mãos do faraó, da escravidão, onde eu vivia, qual era a minha situação no passado, de onde Deus me tirou, do buraco que Deus me tirou, as oportunidades que Deus me deu. Nesse tempo de crise, é tempo da gente dar uma olhadinha para trás e não reclamar do que a gente está vivendo agora, mas é tempo da gente dar uma olhadinha para trás e lembrar-nos de onde Deus nos tirou. O que seria de mim se eu não estivesse na presença de Deus? Se você, mulher, não estivesse na presença do Senhor, onde é que você estaria? Ou será que você estaria? Olhe para trás e veja tudo o que Deus fez por você. Olhe para trás, mesmo neste momento de dificuldade, de luta, quantas oportunidades que Deus já não te deu. Você aproveitou cada uma delas? Você aproveitou cada oportunidade que Deus te deu? De onde Deus te tirou? Como você viveria? Onde você estaria se Deus não tivesse te resgatado? Como seria a tua vida? Como seria a tua jornada? Será que você teria os seus filhos hoje? Será que você teria o seu marido? Será que você teria a sua esposa? Será que você estaria onde você está hoje? Será que você teria a esperança que você tem hoje no teu coração? Porque eu tenho visto que muitas pessoas estão desesperadas, porque não tem o Cristo que você tem, não tem a consciência que você tem. Ainda hoje eu estava falando com um dos nossos irmãos aqui da igreja. Eu estava falando para ele: querido, nós temos uma certeza muito grande, nós temos uma riqueza muito grande. Nós que somos igreja, nós temos a certeza, a consciência, porque esta consciência foi Cristo quem nos colocou. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o sangue do Cordeiro riscado, marcado, pinchado nos umbrais da sua consciência, este tem o Filho. E quem tem o Filho tem a vida. Ele pode se alegrar, não com a desgraça alheia, mas ele pode se alegrar porque, apesar dos pesares, ele tem vida com Deus. Nós temos vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui também é que, apesar da dificuldade que esse povo israelense, o povo de Israel está enfrentando, no momento da organização da saída para o Egito, eles deveriam carregar, eles deveriam se alimentar. O cordeiro havia sido morto, eles deveriam matar um cordeiro. Aquele cordeiro serviria para uma família, ou talvez até duas famílias, dependendo do tamanho da família. E uma coisa que me chama muita atenção é que eles deveriam se alimentar apenas do necessário. Como é importante isso! Era para eles comerem apenas o necessário. Era para eles fazerem uso apenas daquilo que era necessário para a vida deles, nada mais. Um cordeiro, se fosse demais para uma família, deveria compartilhar com outra família. Você me entende? Se houvesse alimento além que desse para compartilhar com o outro, era para eles fazerem isso. E era para eles fazerem uso apenas daquilo que era necessário. Em outras palavras, não era para haver desperdício. Não podia haver desperdício. Se fosse sobrar, então dava para alguém. Compartilha com alguém, já que está sobrando. O que eu quero dizer com isso? A gente teve oportunidade de sobra para poder compartilhar com os outros. Eu tenho visto muitas pessoas jogando fora, desperdiçando, jogando na lata do lixo porque apodreceu, porque estragou no armário,
porque a bolacha venceu, o leite venceu, o feijão venceu, está cheio de bicho, tem que jogar fora. Eu vejo muita gente, eu vejo sim, pessoas desperdiçando aquilo que Deus deu para ele. Não desperdice nada do que Deus tem colocado na tua mesa. Tem gente precisando de ajuda, tem gente, e não é agora nessa crise, não é agora, nesse tempo de pandemia, que as pessoas estão precisando apenas agora. Sempre tem alguém precisando de uma bolacha, de 1 quilo de feijão, de um pacote de arroz. Sempre tem alguém precisando de 1 litro de leite, que está estragando na nossa geladeira, que está mofando o resto da comida que a gente fez a mais e apodreceu, esqueceu lá no canto da geladeira. E não é de vez em quando que acontece, é sempre. Eu estou falando de uma comunidade que desperdiça, eu estou falando de um Brasil que joga fora toneladas de alimento todo mês, toda semana. Compartilhe com quem precisa da tua ajuda. Seja generoso nesse tempo de dificuldade. Deixa eu aproveitar para dizer isso de novo. Não tenha medo de ser um doador, de ser um abençoador, alguém que compartilha daquilo que Deus te deu. Eu tenho dito dentro da minha casa, Deus tem nos dado tanto, que seria um crime a gente não compartilhar daquilo que Deus tem colocado à nossa mesa. Deus tem nos dado o suficiente, graças a Deus, para a gente poder compartilhar com o mais pobre, o mais necessitado, inclusive com aquele que a gente sequer conhece. Compartilhe. Nesse tempo de crise, não tenha medo de compartilhar, de pegar o pouquinho que você tem e abençoar alguém que está precisando. Compartilhe, use apenas o necessário. Se você tem o bastante, chama alguém, chama um vizinho, chama um amigo, chama alguém que você conhece, um irmão em Cristo, e compartilha do cabrito. Compartilha daquilo que Deus tem colocado na tua mesa. Deus tem sido generoso com a gente. Deus tem sido generoso com a igreja. Eu queria destacar outra coisa aqui. Gostaria de destacar algo muito importante que eu li nesse texto, que Deus deu uma ordem, falou através de Arão e através de Moisés. Mandou reunir toda a congregação, toda a comunidade, e deu uma ordem para os pais de família. A ordem não foi dada apenas para a comunidade, mas a ordem foi dada de maneira específica para o pai de família. Eu tenho falado sobre isso há algum tempo já. Você que é pai de família, você é responsável pela generosidade do teu lar. Aprenda a ser generoso. Não espere que a tua esposa tome iniciativas de generosidade. Por que que eu estou falando isso e eu estou destacando isso? O texto diz, Moisés e Arão fala para os pais de família. No começo eu disse que a direção foi dada por Deus a Moisés e Arão ainda lá no Egito. Eu insisto e tenho insistido nesse assunto em relação aos pais de família, ao homem da casa. Porque a maioria de nós que somos pais de família, nós somos muquirana, nós somos mão fechada. A gente não consegue ser generoso, talvez por causa do temor, do receio, de que amanhã a gente vai precisar e pode não ter, o medo, talvez até falta de fé, eu não sei. Talvez uma ansiedade tenha tomado conta do coração de muitos de nós homens,
e a gente tem sim abastecido o nosso celeiro, e a gente tem esquecido de sermos generosos. Deixa eu aproveitar e abrir um parêntese aqui. Pai de família, você que é pai de família, todo alimento que entrar dentro da tua casa, agradeça a Deus antes de colocar no teu celeiro. Talvez você está me ouvindo, irmã, e você é pai e você é mãe. Talvez você mora sozinha junto com os teus filhos. Talvez você mora sozinho junto com os teus filhos, irmão. Todo o alimento que entrar dentro da tua casa, apresenta ao Senhor. Agradeça a Deus por cada alimento que entra pelas tuas portas, pelas portas da tua casa, antes de você guardar. Diga para Deus: obrigado, Senhor, porque neste tempo de pandemia eu tenho alimento para comer. Que seja esse pacote de arroz, de feijão, que seja essa dúzia de ovos que entrou dentro da tua casa. Apresente diante do Senhor e diga: Deus, muito obrigado. Apresenta todo o bem que entrar dentro da tua casa. Outra observação: agradeça a Deus todos os dias, no café da manhã, no almoço, no café da tarde e na janta. Pare pelo menos 30 segundos antes de começar a comer, que nem um leão, antes de comer e beber. Pare 30 segundos e agradeça a Deus. Desliga o celular, deixa ele fora da mesa, pelo menos na hora do almoço, a menos que você tenha que estar com ele ali porque tem alguém enfermo na família. Eu não sei, eu acho que não é necessário. Deixa na cômoda ou na estante, deixa em outro lugar, que o cenário da mesa seja um cenário familiar, um lugar, um ambiente saudável, um ambiente sagrado para você e para a tua família. Eu quero repetir isso aqui. Agradeça por todo alimento, por cada alimento que entrar dentro da tua casa. Não importa se é uma picanha ou se é meia dúzia de ovos. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Agradeça a Deus. Pai de família, reúna a tua casa, organize a tua casa, chame os teus filhos, ensine os teus filhos a respeitarem este momento, chama eles à mesa, ainda que eles não orem, ore você, fala para ele: fecha os teus olhos e vamos orar. Pai de família, você é o responsável número 1, sempre foi assim. Não é um mandamento específico aqui em Êxodo capítulo de número 12, sempre foi assim. Homem, pai de família, toma a direção da tua casa, organize você as coisas e, por fim, seja generoso, porque na maioria das vezes as mulheres são muito mais generosas do que nós os homens. Aprenda com a tua mulher, porque provavelmente por causa da generosidade dela não tem faltado nada dentro da tua casa, ok? Outra coisa que eu gostaria de observar aqui é que Deus disse: eu vou tirar vocês do Egito. Eu acho isso muito interessante. Eu acho isso muito lindo, muito rico. Deus disse: eu tirarei vocês do Egito, mas antes de vocês saírem do Egito, eu quero que vocês se alimentem bem. Eu quero que vocês comam bem. Eu quero que vocês se alimentem bem. Sabe por quê? Porque a jornada é longa. Longo é esse caminho. Se alimentem bem, comam bastante, para que a imunidade de vocês fiquem resistente, fiquem forte, que o corpo de vocês fique resistente. Comam bem, porque a jornada é grande.
A jornada é longa. Eu não sei se você entende isso. Longo é este caminho. Tem muita coisa ainda para ser realizada. No meio dessa jornada, né, no meio desse caminho, muitos desistirão. Muitos abrirão mão da jornada. A imunidade vai cair. Mas a você, Israel, Deus disse assim: se alimentem bem. Se tiver que fazer uso do cordeiro inteiro, não desperdice. Mas se tiver que fazer uso dele todo, coma bem. Se alimente bem. Para que vocês resistam às dificuldades que virão no meio do caminho. E eu quero fazer uma aplicação para os dias de hoje. Quando eu disse lá atrás que nesses últimos dias eu tenho visto um cenário de muita cegueira. Se nós como igreja não nos alimentarmos bem desta palavra maravilhosa, a nossa imunidade vai baixar. E muitos de nós vão ficar no meio do deserto, como a maioria do povo de Israel ficou no meio do deserto. Se não me engano, o povo que saiu do Egito, dos 16 anos para cima, todos ficaram no deserto. Por quê? Por causa da imunidade que baixou. Veio as pragas, as pestes, os terremotos, as guerras. E o povo de Israel perdeu a promessa. Não se alimentaram tão bem assim. Comeram bem cordeiro, comeram bastante cabrito, mas se esqueceram de um alimento principal, que é o alimento que a igreja precisa nos dias de hoje. Se a igreja não se alimentar, a igreja ficará no meio do deserto. Se a igreja não se alimentar, muitos ficarão no meio do deserto, porque a imunidade vai baixando, e se não tem resistência, não tem competência. Sim, se não houver resistência, há uma perda de competência. A gente vai abrindo mão de valores, e o nosso deserto se torna mais longo, mais distante. Deus disse para Israel: se alimentem bem, comam bem deste alimento. Igreja do Senhor, eu estou aqui para dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo que você está dentro de casa, pelo amor de Deus, alimenta a tua alma, alimenta o teu espírito, alimenta o teu coração, se alimente bem, porque tem um deserto pela frente para você passar. Se alimente bem, porque tem um deserto íngreme, cheio de montanhas, de vales, cheio de inimigos. O sol é quente, na madrugada é muito frio. Se alimente bem para que você possa resistir. Não espere que ninguém te chame para orar. Chame você, um grupo de pessoas para orar. Chame você, a tua família para orar. Chame você, organize você, a tua casa, a tua família. Homem, marido, pelo amor de Jesus Cristo, ouça o que eu estou te dizendo. Seja você o responsável número 1 pela tua casa. Tome você a diretriz da tua casa, da tua família. Outra coisa que eu gostaria de dizer aqui para a gente terminar: como é que está a porta da tua casa? Como é que está a porta da tua casa? O texto que a gente acabou de ler aqui agora diz que os israelitas deveriam matar um cordeiro ou um cabrito e marcar a porta, os umbrais da porta.
com sangue. Como é que estão os umbrais da tua casa, da tua consciência, do teu coração? Sabe qual que era a proposta de Deus aqui para Israel? A proposta era mais ou menos assim: Israel, eu vou mudar definitivamente a vida de vocês. Deus disse: eu mudarei definitivamente a vida de vocês. Vocês deixaram de ser escravos. Eu mudarei definitivamente, haverá uma mudança brutal na vida de vocês. Nunca mais vocês viverão isso novamente. Todo Israel seria transformado. Porém, Israel deveriam viver na direção, andar na direção, caminhar na direção, seguir a direção de Deus. Israel deveriam viver as suas vidas diante de Deus. Cada passo seria marcado pela direção do Espírito Santo. Como é que estão as portas da tua casa, as portas da tua consciência? O que é que permeia o teu coração? Essa peste que está aí tem deixado você amedrontado? Você tem dormido mal? Você está inquieto? Você mudou para melhor ou para pior? Da última vez ou penúltima vez eu disse que se o nosso coração fosse exposto, eu creio que o nosso coração está sendo exposto, não para os homens, mas os céus estão nos assistindo. Cuida dos umbrais da tua casa, não da casa dos outros, porque a gente tem tempo para cuidar da vida de todo mundo, para cuidar da vida alheia, para comentar a respeito da vida dos outros, inclusive para comentar a respeito daquilo que está sendo dito na internet, nas redes sociais. Como é que estão os umbrais da tua casa? Da tua casa. Como é que estão as colunas da tua casa? Como é que está? A minha oração é que você esteja se fortalecendo com o alimento de Deus, com a comida divina, com o Cordeiro, chamado Evangelho. A minha oração é que todos os dias da tua vida você gaste tempo com o Evangelho, que você se torne uma pessoa apaixonada pelo Evangelho. Eu aprendi que um dos sintomas de uma pessoa verdadeiramente nascida de novo é que ela tem paixão pelas Escrituras Sagradas. Uma pessoa que nasceu de novo, um dos sinais de uma pessoa nascida de novo é que ela é apaixonada pelo Evangelho de Jesus. Ela é apaixonada por estar de joelhos diante do Senhor. Esse é um dos sinais de uma pessoa que ama Jesus de verdade, uma pessoa que nasceu de novo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: você precisa de nascer de novo, e não se apaixonar apenas pela teologia, pela letra, pelo papel escrito, impresso no papel, mas se apaixonar pelo Evangelho de Jesus. Deus te abençoe, que Deus guarde o teu coração, que Deus ilumine a tua alma, o teu ser, que Deus nos faça entender, a compreender o tempo, que Deus nos faça cada dia olhar para trás e lembrar de onde Deus nos tirou e das oportunidades que Ele tem nos dado, e que a gente levante um memorial, que este dia seja como um memorial não só para Israel, mas para a igreja. Que este dia seja um dia da direção do Espírito Santo, que a partir de hoje nenhum de nós venhamos tomar decisão alguma sem a direção do Espírito Santo. Mas como isso é possível? Viva uma vida de oração, viva uma vida na presença do Senhor, e Deus te guiará, e Deus te orientará. Deus abençoe a cada um de vocês.
Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe. A Bíblia Sagrada diz, lembre-se disso, tudo contribui para o bem, não é para o mal. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que nós fomos destinados não para o dia da ira, não, nós somos destinados para o dia do triunfo, o dia em que nós seremos lançados aos braços do Senhor definitivamente. Quem tem um filho tem a vida, e que tem a vida não precisa de ter medo da morte. A gente pode dizer como Paulo dizia, onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê o teu agrilhão? Cadê agora? Cadê a tua força? Cadê o teu poder? Cadê o medo que agora não tem mais força dentro de mim? Cadê? Porque quem tem o Filho tem a vida. Ouça a direção do Espírito Santo todos os dias, e com certeza a tua vida tomará outros rumos. Deus te abençoe. Eu oro por você neste momento. Bendito Deus e Pai, eu glorifico o teu nome, Senhor, pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs. Eu peço a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, que cada um dos teus filhos sejam orientados pelo teu Espírito, que a partir de hoje nenhum de nós, que a partir de hoje nenhum dos meus irmãozinhos ou das minhas irmãzinhas, nenhum deles venham tomar direção alguma sem antes ouvir a voz do teu Espírito. Ó Deus, que nós venhamos, ó Deus, andar no teu caminho, na direção do teu Espírito, e que nós venhamos assumir as nossas responsabilidades, como marido, como esposa, como pai de família, como mãe de família, como homens e mulheres de Deus. Nos orienta, Senhor, não nos deixe desperdiçar absolutamente nada. Nos ensina, Senhor, a sermos gente que compartilha em meio à dificuldade, homens e mulheres que aprenderam a compartilhar neste tempo de crise, Senhor, porque aí é que está a nossa fé e a nossa perseverança. Nós queremos, ó Deus, plantar uma semente neste tempo de crise. Nós queremos, ó Deus, sermos homens e mulheres da fé. Eu glorifico o teu nome, eu bendigo o teu nome. Que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor guarde o teu povo diante da tua presença, e que cada um dos teus filhos possam atravessar esse deserto, alimentado pela tua doce e gloriosa palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus.